Olá, meninos do oitavo ano. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde. Desejo que vocês estejam cumprindo aí com as... Espero que vocês estejam cumprindo aí com as atividades, né? Se organizem, não deixem as atividades acumular, tá bom? É muito importante que vocês cumpram com o cronograma de estudo, tá? Uma dica é vocês cumprirem com os horários que vocês têm na escola. Se vocês estudam de manhã, no horário de 7 às 11, se vocês estudam à tarde, no horário de 1 às 5, tá? Separem esses horários para vocês realizarem as atividades de vocês, para vocês se organizem com o horário de aulas, né? Se você na segunda-feira tinha aula de História e Geografia, faça as atividades dessas duas disciplinas nesse dia, né? Então, dessa forma, vocês conseguem ter uma organização e não acumulam as atividades, tá bom? Vou fazer um videozinho aqui explicativo, breve, né? Sobre as atividades da primeira e segunda semana de maio, tá bom? Então, nós estamos aqui a semana do dia 4 ao dia 8 de maio, iniciando o capítulo 3, Panorama da Economia e da Geopolítica Mundial, tá bom? Então, esse capítulo, uma breve introdução, ele vai iniciar falando sobre as técnicas de trabalho, né? A gente sabe que, à medida que os anos, né, foram passando, as técnicas de trabalho, elas foram evoluindo, elas foram se aprimorando, né? Então, as técnicas de trabalho que nós temos hoje, elas são bem diferentes das técnicas de trabalho, por exemplo, que existiam lá no século XV, né? Então, a gente sabe que a tecnologia, ela veio facilitar, né, a vida do homem, a vida do ser humano, mas também ela provoca profundas mudanças, né, no sistema de trabalho, nas formas do homem interagir com o meio ambiente, né, interferir na dinâmica do meio ambiente. Então, essas técnicas, elas evoluíram assim, à medida que o tempo foi avançando, né? Então, essas técnicas hoje, utilizadas pelos homens, elas são extremamente, vamos dizer assim, agressivas, elas provocam profundas transformações no nosso espaço geográfico, né? Já que nós, seres humanos, retiramos desse espaço a nossa sobrevivência. É onde nós realizamos, interagimos, né? Através do nosso trabalho, tá bom? Isso está nas páginas 66 e 67, tá certo? Eu deixei aí 4 perguntinhas para vocês realizarem essas perguntas no caderno, né? Como o ser humano transforma o espaço geográfico? O que vocês entendem por técnica? Como a técnica está relacionada com o trabalho? E de que maneira os sistemas econômicos podem orientar as relações da sociedade com a natureza? Então, essas 4 atividadezinhas vocês vão encontrar nessas páginas 67 e 68, tá bom? Vocês podem dar uma lida também, né, que tem uma introdução sobre o capítulo, na página 65, tá? Passando adiante, eu coloquei um texto complementar para vocês sobre o sistema político-econômico, o sistema capitalista, né, que a gente já vem estudando. A gente sabe que o sistema capitalista, ele tem como objetivo principal a obtenção de lucro, né? Para chegar nessa obtenção de lucro, é preciso produzir bastante, é preciso vender bastante para que eu consiga chegar nesse lucro, né? Então, tem um textozinho bem interessante sobre o sistema capitalista, tá bom? Que vocês podem estar dando uma lida para enriquecer aí
o estudo de vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui. Abaixo eu coloquei, leia as páginas 65, 66, 67 e 68, né? Que vem falando justamente sobre o trabalho e as técnicas, né? Então, é importante vocês compreenderem, né, que o trabalho, as formas de trabalho, né, elas evoluíram e junto com essa evolução do trabalho, as técnicas de trabalho também acompanharam essa evolução, principalmente com relação ao desenvolvimento tecnológico, tá certo? Tem duas questõezinhas aí na página 68 para vocês também fazerem no caderno, tá bom? Questão 1 e 2, tá? Perguntando as transformações do espaço geográfico, tá? Que tipo de transformação, né, aconteceu aí nessas duas imagens da página 68. E vocês descreverem aí exemplos de transformação no espaço geográfico que ocorreram em lugares que você conhece, por exemplo, né? Então, você pode citar aí um exemplo no seu bairro, tá bom? A gente pode citar transformações, por exemplo, ali na região da Parangaba, do centro, com a instalação do metrô, tá bom? Então, são só essas 4 paginazinhas para da primeira semana, tá certo? Aí, semana do dia 11 ao dia 15, a gente vem falando sobre o sistema capitalista, né? E os seus períodos, as suas fases, tá certo? Então, primeiramente, vocês precisam compreender as características desse sistema, tá bom? É o sistema que vigora hoje em grande parte dos países, né? É o sistema capitalista, ou seja, deriva da palavra capital, tá? Que tem como objetivo principal a obtenção de lucro. Esse capitalismo, ele veio surgir ali no pós-Segunda Guerra Mundial, né, na disputa entre Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Os Estados Unidos defendendo o bloco capitalista, a União Soviética defendendo o bloco socialista, né? Nós temos esses dois polos, o polo socialista representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o bloco capitalista representado principalmente pelos Estados Unidos, tá? Então, em meio aí à Segunda Guerra Mundial, isso na página 69, tá bom? Em meio aí à Segunda Guerra Mundial, começa a haver essa disputa polarizada, né, bipolar entre capitalismo e socialismo. Tá? Hoje a gente vai ver um pouco do capitalismo, na próxima semana o socialismo, tá bom? Então, tem uma imagem bem bacana aí na página 69, que ele vem trazendo um pouco das características, né, alguns aspectos importantes do sistema capitalista. Produção para o mercado, né? É preciso lembrar também, tá? O capitalismo, ele tem uma grande relação, tá bom? Com a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela acontece a partir do século XV, mais ou menos, né? E aí ela vem em algumas fases, vamos dizer assim, provocando, né, um aumento substancial, um aumento importante na produção das mercadorias, né? Então, o capitalismo meio que pega carona nisso aí, tá bom? Então, alguns aspectos importantes do capitalismo. Produção para o mercado, né? Então, eu preciso produzir, né? Eu preciso produzir em larga escala, ou seja, em grande quantidade, para eu atender grande parte do mercado consumidor, tá bom? Segundo aspecto importante, a propriedade, ela é privada, tá? Existem pessoas que são donas das fábricas. A propriedade, ela é particular, tá bom? Então, outro aspecto importante do capitalismo. Divisão do trabalho. O processo de produção, ele é
ele acontece de forma isolada, ele acontece de forma dividida, tá bom? Então, divisão do trabalho. Trabalho, ele é assalariado, ou seja, existe... Eu vou aproveitar aqui e falar sobre esse item de baixo, que é a divisão da sociedade em classes. Tem muito a ver isso aí, tá? Vamos falar da sociedade dividida em classes. A sociedade dividida em classes quer dizer o quê? Que existe a classe dos que mandam e a classe dos que obedecem, certo? Quem é que manda? Os donos das fábricas, os capitalistas, os donos dos meios de produção. Quem é que obedece? Os trabalhadores, os empregados, os funcionários, certo? Então, a sociedade, ela não é igualitária na sociedade no sistema capitalista, tá bom? Ela é dividida em classes. A classe dos que têm poder e a classe dos que obedecem, tá? Então, dentro do sistema capitalista, sempre vai acontecer a disputa, né, de classes sociais. Aí, aproveitando, falando do trabalho assalariado, né? Dentro da sociedade, dentro do sistema capitalista, né? A minha mão de obra eu vendo para aquele que quer me pagar, ou seja, que quer comprar o meu trabalho, tá bom? Então, dentro do sistema capitalista, existe o empregador e o empregado. Aquele que contrata, que é dono, né, da fábrica, e aquele que vai vender a sua mão de obra a esse empregador, né, a esse dono da fábrica. Com isso, né, uma das consequências é claro que é a desigualdade social. Jamais nós podemos comparar o poder daquele que manda com o poder daquele que obedece, né? Então, por isso que existe essa disputa de classes, existe essa desigualdade social que a gente pode observar em vários países do sistema capitalista, tá bom? Essa desigualdade social está extremamente enraizado na sociedade, tá certo? Passando para a página 70, 71. Deixa eu ver aqui até onde eu pus. 70, 71. Peraí, pessoal, que eu tô botando aqui no computador, tá? Certo. Páginas 70, 71, 72, 73 vai trazer aí as fases, né, do sistema capitalista, né? Nós temos 4 períodos aí no sistema capitalista. Nós temos o capitalismo, a primeira fase, né, que é o capitalismo comercial, né, que é aquele mais baseado na produção primária, né? Quando começa aí as grandes navegações, tá bom? Quando a produção ainda era uma produção baseada em produtos manufatureiros, tá bom? Manufaturados, tá bom? Produtos manufaturados, aqueles produzidos de forma mais manual, certo? Então, esse período do capitalismo comercial, ele é o primeiro período da fase do sistema capitalista, tá? Depois, nós vamos na página 71 para o capitalismo industrial, certo? Quando começa aí a primeira fase, né, da Revolução Industrial, tá? Entre os séculos 18 e 19, certo? A partir da Revolução Industrial, começa a haver uma produção mais intensa das mercadorias, né? E aí isso vai beneficiando cada vez mais para esse sistema capitalista, tá? Não deixem de dar uma lida. Eu coloquei um texto extra, tá? No material de vocês aí das atividades domiciliares, tá certo? Que vocês podem também estar dando uma lida para enriquecer aí o estudo de vocês, tá bom? Coloquei algumas características que não tem aqui no livro de vocês, nesse material, nesse texto,
que foi passado para vocês, tá? Passando para a página 72, nós vamos para a fase do capitalismo financeiro, que vai aí a partir do século XIX, tá? Quando aí começa a se dar grande ênfase, né, nas movimentações financeiras, nas movimentações das bolsas de valores, tá? Isso vai acontecer a partir também da segunda revolução industrial, tá certo? Da fase da segunda revolução industrial. Então percebam que as fases do capitalismo, ela vai meio que acompanhando as fases da revolução industrial, tá certo? E aí, na página 73, a gente tem a atual fase da revolução industrial, né? E do capitalismo, que é o capitalismo técnico, científico e informacional. Ou seja, é aquele capitalismo baseado no desenvolvimento tecnológico, tá? Então, a biotecnologia, as grandes empresas multinacionais começam a ter uma grande importância a partir aí dessa fase que vem mais ou menos nos início do século XX, tá certo? Então, eu acho que é a fase mais, vamos dizer assim, mais intensa do capitalismo. Por quê? Porque a partir dessa terceira revolução industrial, que nós chamamos de revolução técnico-científica, tá? As transações comerciais, as relações financeiras, né? As distâncias entre os países do mundo, elas vão diminuir, né? Eu não preciso mais ir a um determinado país para fazer uma venda. Eu posso fazer isso pelo telefone, eu posso fazer isso pela internet, né? Então, os meios tecnológicos, eles vieram a dar um impulso muito maior nas transações comerciais, tá certo? No volume de negociações de mercado que existe. A gente pode ver agora, né, com essa pandemia, que nós aqui no Brasil estamos fazendo muitas compras de respiradores lá da China. Precisou o governador ir lá? Não precisou, né? Então, basta fazer os contatos via meios tecnológicos, como nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos distanciados da escola, mas nós estamos tentando, através dos meios de comunicação, do desenvolvimento desses meios de comunicação, nos aproximar, né? E da mesma forma com as relações financeiras, tá bom? Peço que vocês deem uma lida aí nas páginas 74 e 75, que vem falando um pouquinho também sobre a primeira, segunda e terceira revolução industrial, né? Tá bom? Então a gente pode observar nessas páginas, né, 74 e 75, uma pessoa tá num restaurante, né? Aqui, aí tem alguém com um tablet, tem alguém tirando uma foto, usando uma câmera digital, tem alguém fazendo um pagamento através de um meio eletrônico, que é uma máquina de cartão, outras pessoas aqui utilizando computador e celular, né? Então a gente vê que hoje realmente o mundo gira em torno da tecnologia, tá certo? E isso veio a favorecer bastante ao sistema capitalista, tá certo? Coloquei uma imagem aí bem interessante sobre as fases do capitalismo, tá bom? Tem uma imagem que não está no livro de vocês, para vocês fazerem a comparação entre essas fases, tá? Então, é isso, o nosso conteúdo da segunda semana. Estamos aqui para contribuir com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma atividade, em alguma questão que vocês não tenham entendido, algum conteúdo que vocês não tenham entendido, pode chamar, que a gente tenta aí diminuir essas dúvidas, mas não deixem, pessoal, de fazer as atividades, tá certo? Não acumulem essas atividades. Cumpram o horário do estudo de vocês, como se vocês estivessem na escola. A gente ainda não tem uma previsão de volta, né? A gente não sabe até quando
né? Mas o que a gente sabe é que isso é para o bem de vocês, né? Para o bem da saúde de vocês e da gente, tá certo? Então, fiquem bem, se cuidem, não saiam de casa, fiquem em casa, tá? E se precisarem, pode chamar aqui, tá bom? Beijão, fiquem em paz.